Arqui- Arquivo de riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Você já deve ter ouvido este conselho. Vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contra-cheque estável, seja pontual, trabalhe duro e será feliz para sempre. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem do livro dos Contos de Fadas, volume 1. Não vou me dar ao trabalho de desmascarar essa afirmação. Você é capaz de fazer isso sozinho, observando a sua própria experiência e a vida das pessoas ao seu redor. O que quero analisar é a ideia de que está por trás do contra-cheque estável. Não há nada de errado em ter um contra-cheque assim, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remunerado por horas trabalhadas. Precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço. O preço é a sua riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar dinheiro suficiente pelo meu desempenho. Por isso, me contento receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas por seus resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter o próprio negócio, tiram seus rendimentos dos lucros que obtêm, ganham por comissão ou por percentual de receita. Preferem ações, preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse antes, no mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Os riscos acreditam em si mesmo. Os ricos acreditam em si mesmo, creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Pessoas que pensam pequeno, não. É por isso que precisam de garantias. Certa vez, conheci uma assessora de relações públicas que queria que lhe pagasse honorários mensais de $4.000. Perguntei-lhe o que eu receberia em troca. Ela respondeu que eu teria pelo menos o equivalente a $20.000 em divulgação na imprensa por mês, em média. Eu quis saber se você não produzia esse resultado ou algo próximo a isso. Ela afirmou que de qualquer modo estaria disposto do seu tempo, por isso mereceria esse valor. Eu lhe disse: não estou interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas por determinado resultado. Se você não o alcançar, por que devo lhe pagar? Por outro lado, caso você obtenha um resultado melhor, receberá mais. Preste atenção, eu lhe dei 50% de qualquer valor médio que você produzir. De acordo com os meus números, isso corresponderia a honorários de 10 mil, ou seja, mais do que o dobro do que você pretende ganhar. Ela topou? De jeito nenhum. Ela vai bem? Não. E continuará assim até descobrir que para ficar rica precisa receber por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o tempo é limitado, portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que depende, você estará matando as chances de ficar rico. Essa regra se aplica aos negócios de prestação de serviços, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que você faria nesse caso? Telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria 50 mil canetas, a entregaria ao seu cliente e embolsaria o lucro, feliz da vida? Agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo fila à sua porta, todos eles querendo os seus serviços. O que você faz? Simplesmente rode arrependimento por não estar no ramo de canetas. O que mais pode fazer? Experimente explicar à última pessoa da fila o que o atendimento vai demorar um pouco porque a consulta terá que ser marcada para as 15h15 de uma terça-feira daqui a 4 décadas. Não estou sugerindo que é errado prestar serviços pessoais, apenas não espere ficar rico tão cedo, a não ser que você invente uma forma de se duplicar ou alavancar a si mesmo. Nos seminários, frequentemente encontro assalariados e profissionais que são remunerados por hora que se queixam de não estar ganhando tanto quanto merecem. Minha resposta é: na opinião de quem? Tenho certeza de que seu patrão acredita que lhe está pagando de forma justa. Por que você não sai do esquema do salário e pede que seu pagamento seja feito parcial ou integralmente com base no seu desempenho?
Ou, se não for possível, por que não trabalha por conta própria? Só assim saberá que está recebendo o que merece. Mas esse conselho, por alguma razão, não parece satisfazer essas pessoas que, obviamente, morrem de medo de testar o seu real valor no mercado. A resistência que as pessoas costumam ter a esta ideia de receber por seus resultados decorre muitas vezes apenas do medo de romper com um velho condicionamento. Pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados no emprego estável tem uma programação passada que lhe diz que é essa a maneira normal de ser remunerado pelo seu trabalho. Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Se você for uma boa vítima, acho que colocará a culpa neles. Em geral, eles tendem a ser abertamente protetores. Portanto, no seu modo de entender, é natural querer que os seus filhos também tenham uma existência segura em termos financeiros. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por trás deles. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente a minha resposta era: se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada. O meu pai dizia: é isso mesmo, você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão que lhe paguem em porcentagem, ou então o melhor é trabalhar por conta própria. Eu também o aconselho a adotar esse esquema. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações das empresas. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Acredito que a maioria das pessoas deveria trabalhar por conta própria, em tempo integral ou parcial. O principal motivo disso é que a maior parte dos milionários enriqueceu montando seu próprio negócio. Se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe, use a de alguém. Por exemplo, trabalhe com um vendedor comissionado. A atividade de vendas costuma produzir resultados financeiros excelentes. Caso seja bom nisso, terá a chance de ganhar uma fortuna. Em alguns países, como os Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede, um sistema de distribuição que movimenta bens e consumos e serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de empresários independentes, sem a necessidade de pontos de venda. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa a preço de distribuidor e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. Mesmo com pouco dinheiro, a pessoa pode se tornar um empresário, distribuidor e desfrutar das vantagens de possuir um negócio próprio, com um pequeno número de inconvenientes administrativos. Porém, isso é importante. Não pense nem por um minuto que alguém consegue ser bem-sucedido nessa atividade sem se dedicar ao negócio, sem só dar certo quando o trabalho é bem feito. O êxito nesse ramo depende de treinamento, tempo e energia. Outra opção é trocar um emprego por uma relação contratual. Se seu empregador estiver disposto, ele pode contratar a sua empresa em vez da sua pessoa para realizar basicamente as mesmas atividades que você executa agora. Algumas exigências legais têm que ser atendidas, mas o importante é que, caso você consiga um ou os dois clientes a mais, mesmo em tempo parcial, poderá receber como empresário em vez de como empregado e desfrutar das vantagens fiscais correspondentes. Quem sabe o tempo parcial se torna tempo integral, dando-lhe a oportunidade de alavancar a si mesmo, contratar outras pessoas para fazer o trabalho e finalmente dirigir o seu próprio negócio? Você deve estar pensando: o meu patrão jamais concordaria com isso. Eu não teria tanta certeza. Entenda que o custo de um funcionário para a empresa é bastante alto. Ela tem de pagar não apenas o salário, mas uma série de encargos trabalhistas que podem chegar a 80% do valor dessa remuneração. É claro que, em alguns casos, você talvez tenha que abrir mão dos benefícios que recebe como funcionário, mas só com o que está economizando em impostos você poderá adquirir o que há de melhor para satisfazer as suas necessidades. No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que realmente merece é receber com base nos seus resultados. Não custa lembrar o que meu pai dizia: você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem por porcentagem, ou então trabalhe por conta própria. Isso que é um conselho sábio. Declaração: prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados e bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. Se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que alcança, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria à empresa para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho e resultados, e não apenas pelo seu tempo.
Arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter a coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam de guiar pelos lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal, isso faz parte da vida. Eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? Ambos. Se você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que um pouco de criatividade pode quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa, a Peak Potential, devia pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi que a estimativa dos seus próprios custos era um assunto dele, não meu. E se havia tido gastos extras do que previstos, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço especificamente, fiz questão absoluta de manter tudo que tinha sido acertado entre nós. Nos meus tempos de vacas magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria o sujeito um único centavo a mais do que foi combinado. E mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio que só haveria um vencedor. No entanto, como aquela altura eu já estava treinando a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberto a criar uma situação que não pagaria um único centavo a mais e meu fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos, e foi o que consegui. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários que me disseram que, se eu quisesse uma casa de 3 quartos com um escritório nessa região, teria que desembolsar mais de 1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos de 1 milhão. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e me manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela. Depois, recebi um telefonema com a notícia que os proprietários de uma casa no lugar que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria, haveria reduzido o preço em 200 mil, ou seja, menos de 1 milhão. Mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse ou ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios não são negócios, são negócios. Prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar dinheiro e seu sustento. Depois, se sobrar tempo, você curte a vida. Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo: se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil. Às vezes eu era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar o aluguel, mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus dois objetivos. Jamais permaneci muito tempo no emprego ou negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo que gostava. Agora que sei que isso é possível, continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área do pensamento que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no ramo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é um absurdo. Volto a perguntar: o que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida em vez de arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante.
Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que o dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes. Ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica, em todos os sentidos dessa palavra, entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma, como precisamos de 2 braços e 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra diferença entre indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? Bolos servem para ser comidos e saboreados. O modo de pensar uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra para ninguém é muito mais do que absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde eu consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro deve ser usado indefinitivamente para criar valor para todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Nos seminários, peço a 5 participantes que se dirigem ao palco levando consigo um objeto. Dou uma nota de $5 às pessoas número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2 tem $5. A pessoa número 2 usa então os mesmos $5 para comprar, digamos, uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa de número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuiu. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles e um total de $25 em valor para o grupo. Portanto, os $5, além de não terem se esgotado, circularam e criaram valor para todos. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é o indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em ou uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta, têm ambos o valor. Para ser direto, se você está tão preocupado com outras pessoas e quer se assegurar de que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu o estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixaria de ser tão bom ou tão puro se enriquecer. Essa crença é uma grande besteira, e se você continuar a aceitá-la, ficará empacado no importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não ajuda em nada a sua felicidade e o seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma pessoa boa, seja o bom suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Declaração. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Pratique pensar ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se, por que não posso ter ambas? 2. Conscientize de que o dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você ganhar dinheiro, gastar dinheiro, diga a si mesmo, eu tenho dinheiro, esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso e afetuoso e rico.